Então, como eu falei antes, nós queremos meditar nesse tema, conhecer a Cristo. E às vezes a gente fica aquém do que nós poderíamos conhecer. É interessante a gente ver Jesus falando sobre o fato de nós conhecê-lo. Em Mateus capítulo 7, verso 23, ele está falando de um dia quando toda a raça humana vai comparecer diante dele. E aí ele fala, nos 2 versos anteriores, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí muita gente naquele dia vai dizer: mas Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. O Senhor nos ensinava, nós fizemos milagres, expulsamos demônios. E aí Jesus vai dizer explicitamente, ele não vai dizer assim em particular, ele vai dizer em público: nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Naquele dia não é se nós conhecemos Jesus, é se Ele nos conhece. Então existe uma preocupação, e eu creio que deve ser nossa preocupação, o fato de que muitas vezes nós dizemos que conhecemos Jesus. Então nós passamos a ensinar outras pessoas sobre conceitos a respeito de Jesus. Mas nós não conhecemos como de fato deveríamos conhecer. Em João capítulo 17, aí eu peço para vocês abrir a Bíblia de vocês, quem tiver a Bíblia ou acesse a Bíblia no seu celular. João capítulo 17, versículo de número 3. É interessante que a nossa vida ela está limitada, mas todos nós não queremos que ela seja limitada. Nós pensamos, deve ter alguma coisa além da vida. A morte não pode ser o fim de tudo. Não é verdade? Nós pensamos assim: eu não quero morrer, você quer morrer? Nós queremos sim viver. Mesmo que a nossa vida seja repleta de problemas, de dificuldades, preocupações, nós sustentamos a vida, nós acreditamos que a vida ela vai melhorar. Em última análise, nós estamos ansiando, desejando a imortalidade. Os cientistas, eles buscam nos seus tubos de ensaio, nos seus laboratórios, nas suas pesquisas, nos seus experimentos, como eles podem curar uma doença. Por que vão curar uma doença? Para prolongar a vida. Eles procuram métodos para facilitar. Nós vemos aí as indústrias, por exemplo, elas não estão só preocupadas em ganhar dinheiro, mas elas estão preocupadas em ganhar dinheiro facilitando a vida da gente. Tudo aquilo que facilita, tudo aquilo que ajuda, nos faz sofrer menos, é de preocupação deles. Claro que eles estão visando lucro, mas você já imaginaria hoje a vida sem energia elétrica, sem água encanada, sem avião, sem ônibus, sem carro, moto? Daria para a gente imaginar como é que uma população tão grande no mundo inteiro faria para se manter vivo? Eu garanto que não morreríamos, mas que ia ficar bem difícil, ia ficar muito difícil. Muitos de nós nem sabem o que significa isso. Não passamos por um período de vida com lamparina na mão, tirando água de poço com saril, aquelas manivela, tirar leite do ubre da vaca. De repente a gente pensa que o leite agora vem todo ele já pronto, né? Tem uma árvore cheia de caixinhas pequenas que vão ficando grandes, quando chega a 1 quilo ou 1 litro, ela cai e vem para o mercado, já com Tetra Pak, já longa vida. Mas o texto aqui ele fala sobre vida eterna, e Jesus ele veio justamente com essa proposta. Jesus veio com a proposta de nos dar vida eterna. É para isso que ele veio.
Jesus não veio sem propósito, ele veio com um propósito. Ele veio nos devolver aquilo que nossos pais perderam. Quando Deus disse para Adão e Eva lá no jardim, no dia em que você desobedecer, o que vai acontecer? Você vai morrer. Então nós perdemos a vida, porque naquele mesmo dia Adão e Eva morreram. Jesus veio nos devolver a vida. Jesus disse que o inimigo, ele vem e ele tem uma agenda. João, mesmo evangelho, no capítulo 10, versículo 10, ele diz na primeira parte, o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida eterna, vida abundante, vida que não termina. Mesmo João daí escreve no capítulo 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna é o propósito de Jesus comigo e contigo. E aí ele diz no versículo 3 do capítulo 17, ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Qual é a vida eterna? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. O capítulo 16, ele fala sobre o Espírito Santo que agora tornaria Cristo conhecido de nós. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham unidos. Eles têm um propósito: nos resgatar para Ele próprio, para a sua propriedade. O inimigo não nos enganar e não nos levar consigo, mas nós temos a vida eterna. No domingo passado nós falamos sobre um homem chamado Bartimeu. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 18 e 19. Lucas capítulo 18 e 19. Jesus está viajando a pé. Ele saiu da Galileia e agora ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para a festa da Páscoa. Nessa festa da Páscoa é a festa em que ele foi traído por Judas, ele foi maltratado, ele foi crucificado e morreu. Então aquela era a última viagem de Jesus a pé junto com o povo. E naquela cidade de Jericó, onde eles passavam o Rio Jordão, e nós falamos sobre isso aqui no domingo passado, aquele era um lugar histórico. Eles lembravam da conquista da terra prometida, que o povo de Deus passou sob o comando de Josué exatamente naquele lugar. Eliseu, Elias e o povo passou de pé enxuto dentro do Rio Jordão. Um milagre aconteceu ali. E quando eles chegam em Jericó, já não era o início do dia, mas era o fim do dia. A gente vai perceber isso por causa dos eventos que aconteceram. Eles chegam no portal, na porta da cidade, tinha um cego que passou o dia inteiro ali, perguntando: quem está passando? Quem está passando? Quem está passando? Porque muitas caravanas de pessoas andando a pé passavam por aquela cidade para tomar água e seguir viagem. E quem estava chegando mais à tarde, eles então buscavam pouso naquela cidade. E aquele homem estava na porta da cidade mendigando, porque ele era cego. Na porta da cidade também ficava a cobrança de impostos. E quem é que era o chefe daquela cobrança de impostos na cidade de Jericó? Um homem chamado Zaqueu. Zaqueu conhecia o cego. Eles trabalhavam quase no mesmo lugar, claro que funções bem diferentes. Bartimeu era um mendigo, Zaqueu era um
publicano. A palavra publicano é funcionário público. Só que ele era o chefe dos publicanos. E ele tinha uma renda grande e ele cobrava mais imposto e ficava com um pouquinho, claro, para si. Zaqueu conhecia Bartimeu. Zaqueu viu o que aconteceu com Bartimeu. Então nós vamos ver, a partir do capítulo 19, então, do 18, 35 a 43, nos mostra o milagre que aconteceu com aquele cego na entrada da cidade de Jericó. E agora nós vamos ler dos versos 1 a 10 do capítulo 19, que diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Na entrada da cidade, o que aconteceu? A caravana parou. A caravana parou por causa de um homem que começou a gritar, berrar, literalmente. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus acabou ouvindo aquela gritaria toda, mandou trazer ele, curou o cego. E então eles entram na cidade. Verso 2. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Havia aonde um homem chamado Zaqueu? Na cidade ou na porta? Na porta. Na porta. Ele estava ali, ele era o chefe. Quando você passa de um país para o outro, você passa num lugar chamado aduana, onde você tem que fazer prestação de contas do que você está carregando ali. Você está passando por ali, você vai ter que mostrar nota fiscal e assim por diante. Se você não tem nota fiscal, você vai ter que pagar as diferenças. Existe em todos os lugares, existe essa questão de cobrança. Até de um estado para o outro. Nós vivemos uma confederação brasileira. Nós não vivemos um país unificado sem fronteiras. Cada estado tem uma taxa. Cada estado tem sua própria identidade. Cada estado tem seu próprio método de cobrar o ICMS. E então a pessoa tem que passar ali e mostrar a documentação. Zaqueu estava ali para receber o dele e o de Roma. Ele estava ali pronto para receber, então, os impostos. Que era rico e chefe dos publicanos. Ele não era alguém que estava começando no negócio ali. Ele já era um funcionário antigo. Ele tinha já amealhado muitos bens. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Ele ficou sabendo do milagre, de repente até viu o Bartimeu rindo, caminhando, vendo. E ele agora queria ver quem era Jesus. Mas que homem é esse que curou um cego? Aqui, o que eu conheço. Quantas esmolas talvez Zaqueu não deu para Bartimeu? Como ele não conseguiu entrar no meio da multidão, ou queria cobrar imposto de Jesus, não sei. Ou do cego. E aí o que ele fez? Ele correu pela lateral. Correu por fora. Às vezes quando a gente vê aquelas corridas, né, tem aqueles... Está embolado ali, aí o cara pega e vai por fora ali, que está mais livre, e alcança e passa na frente. Zaqueu fez isso. Zaqueu pegou uma rua lateral, não sei, mas ele foi lá na frente, ele sabia onde Jesus ia passar. Correndo na frente, subiu num sicômoro. Sicômoro é uma espécie de figo selvagem. A fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Então ele conhecia a cidade. Ele sabia onde é que era a rua principal, onde Jesus teria que passar. Se ele entrasse nos becos, ele iria ter que voltar e não iria caber tantas pessoas como estavam caminhando junto com ele.
Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Por que Jesus disse isso para Zaqueu? Certamente o dia já estava declinando. Não havia tempo suficiente para que eles caminhando chegassem até Jerusalém. Jesus teria que pernoitar na cidade. E Jesus pede para ficar na casa de quem? De Zaqueu. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi se hospedar com um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Será que foi simplesmente o fato de Jesus dizer: Zaqueu, eu vou dar uma despesa para você hoje? Que Jesus disse que ele foi salvo? A Bíblia não relata a conversa de Jesus com Zaqueu. A Bíblia relata simplesmente as conversas dos outros. Qual era a fama de Zaqueu dentro da cidade? Era boa? Não era boa. A fama era de que ele era um homem avarento. Ele era um homem que amava o dinheiro, trabalhava para o governo opressor. Será que nós também não somos assim, seletivos? E julgamos quem é que pode ser salvo e quem não pode ser salvo? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, funcionário público. Ele era um homem avarento, ele amava o dinheiro, além de baixinho. Nada contra os baixinhos. A porta está lá, né? Eu tenho que passar por vocês depois. Mas enfim, o que Zaqueu viu que motivou ele a conhecer Jesus mais de perto? Creio que foi o milagre que ele viu. Eu creio que foi essa atitude chocante. Ele sabia que o cego era cego. Ele estava na porta, ele trabalhava ali. Garanto que muitas vezes ele passou o dinheiro assim na cara dele para ver se ele enxergava o dinheiro, só para ver se ele era cego mesmo. Mas aquele milagre mexeu com Zaqueu. Ele disse: olha, eu sou um cara abastado, tô de boa com a vida. Mas eu nunca tinha visto isso acontecer. Algo mexeu no coração de Zaqueu. Algo que mexeu no coração de Zaqueu a tal ponto que levou ele a uma transformação de vida. O nosso encontro com Jesus, ele tem que transformar a nossa vida. E tem que ser imediato. Esse transformar tem que ser a olhos vistos, pelo menos para a gente. Aquilo que era o seu desejo, a sua ambição, agora perdeu o valor. Ele simplesmente toma uma decisão: a metade do que eu tenho, eu vou repartir e vou dar. E se eu alguém defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu conhecia a palavra de Deus. Zaqueu conhecia a Bíblia. Esta lei está em Êxodo capítulo 22, verso 1.
Se você defraudasse alguém, você tinha que devolver 4 vezes. Se você levasse um bezerro, um cabrito, enganado, como aquela história do homem que veio falar e veio confessar seu pecado, ele disse, pastor, eu encontrei uma corda e levei para casa e tal, mas não tem problema nenhum, irmão, levar uma corda para casa, a corda estava jogada na rua mesmo, não tem nada de mal não, eu sinto que eu fiz uma coisa errada, eu não devia ter feito isso. Aquela corda deve pertencer a alguém e tal. Daí ele falou assim, não, mas não tem problema, não vejo necessidade de vocês pedir perdão por causa disso. Quem achou é dono. Aí, no final das contas, depois de muito explicar e muito tentar levar o pastor a entender que ele precisava pedir perdão, ele falou assim, mas por que você quer pedir? É que na outra ponta da corda tinha um cavalo. Mas às vezes a gente faz assim, não faz? A gente minoriza os nossos erros. A gente coloca o nosso erro lá, bem pequenininho. Aí quando o tempo vai passando, a gente vai conversando, e aí, que nem o pai da gente olha para a gente assim, será? Me conta. E a conversa vai, a conversa vem, dali a pouco, de um pontinho, aparece um elefante. Ou não é assim que acontece? Zaqueu sabia onde estava o seu problema. Zaqueu amava o dinheiro. Então, a primeira decisão dele, ele disse, olha, eu vou amar a Deus e não o dinheiro. Só para provar para mim mesmo que eu não estou mais preso ao dinheiro, eu vou dar metade para os pobres. Será que Zaqueu foi salvo porque ele deu metade dos seus bens para os pobres? Ou porque ele conheceu Jesus? Se for dar metade para os pobres, é fácil a salvação. Ou não? Aí, vamos olhar, cada um de nós olha para o seu próprio coração. Mas conhecer Jesus, isso fez com que o coração de Zaqueu fosse transformado. Conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. O apóstolo Paulo, que é um homem de profundo conhecimento da palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala sobre a sua origem. Zaqueu era um judeu, ele era um israelita, não sei de qual tribo ele era, mas enfim, ele era um israelita, só que ele estava trabalhando para o governo opressor, para aqueles que estavam cobrando impostos do povo de Deus. A tal ponto que Jesus é interrogado depois, uma semana depois talvez, é lícito pagar impostos a César? E Jesus então pede uma moeda do imposto e pergunta, de quem é essa imagem? Eles foram obrigados a dizer, de César. Jesus disse o quê? Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Isso nos leva para João 17:3. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus único, e a Jesus Cristo que enviaste. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. O apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem a Bíblia, ele era um homem religioso ao extremo. Ele era tão religioso, ele era tão severo na sua devoção a Deus, que ele chega a dizer nesse próprio texto aqui que ele era irrepreensível. Ele não era alguém como Zaqueu, que as pessoas com facilidade podiam apontar os defeitos. Mas era um homem íntegro, um homem correto. E ele era tão dedicado que ele até queria perseguir os cristãos, que agora ele considerava que estavam ferindo a palavra de Deus, estavam ferindo o Antigo Testamento, estavam ferindo o templo, estavam ferindo os ensinamentos de Moisés.
O apóstolo Paulo, então, pede uma carta, ele está de viagem para Damasco e no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. Atos capítulo 9 nos conta essa história de Paulo, que tem um encontro com Jesus. E ele pergunta, Senhor, quem és? Ele diz, Saulo, que é o nome hebraico de Paulo, o Paulo é um nome grego, porque ele também era cidadão romano, ele nasceu em Tarso. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, mas quem é o Senhor para que eu esteja perseguindo o Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Os crentes, aqueles que eram chamados de o caminho. Então Paulo, naquela visão, fica cego por 3 dias, ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. E quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele já está no final da sua vida. E olha o que Paulo diz, versículo 8. Sim, de fato, também considero todas essas coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Ele tinha um lugar, uma posição, talvez assim, vamos pensar, dentro do cenário político que nós vivemos hoje, ele seria o vice-presidente, talvez, ele seria um senador, um deputado, um governador, alguém que estava na escala de homens admiráveis dentro da nação judaica. Ele era um homem de posição, a tal ponto que recebeu uma carta de autorização para prender gente. Então ele não era qualquer cidadão. Ele era um homem respeitado. Ele era conhecido. Quando Jesus chama Ananias em Atos capítulo 9 para ir e orar por Paulo, Ananias conhecia Paulo. Todo mundo conhecia Paulo. Ele foi o responsável pela morte de Estevão. Não foi ele que pegou as pedras e atirou em Estevão, mas ele era o responsável, ele era a tropa de elite. Agora Paulo tem um encontro com Jesus e ele continua dizendo, eu considero todas essas coisas que era algo comparável com algo de sucesso diante dos homens, eu considero isso tudo como perda para conhecer Jesus. Mas Paulo não conhecia Jesus? Paulo não teve uma experiência no caminho que ia para Damasco, para o encontro com Jesus? Jesus não se revelou para Paulo tantas vezes, por que Paulo ainda quer conhecer Jesus? E segue o texto dizendo, eu considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Tudo que ele tinha, ele considerava como esterco. Esterco a gente coloca na terra para poder adubar, a fim de que a planta cresça. Zaqueu também, ele olhou para as suas posses, para o seu dinheiro, ele disse, isso não tem mais valor. Encontrei um tesouro muito mais precioso. Investiu no reino, na verdade. E na verdade ele investiu no reino. Porque Jesus é muito claro, ele diz, naquela semana, ele falou assim, estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava forasteiro, você me hospedou. Eu estava doente, você foi me visitar. Eu estava preso, você foi me ver. Zaqueu investiu no reino. E ele segue dizendo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Paulo repete 2 vezes aqui
para conhecer Cristo. Algo superior, conhecer Cristo. Tudo ele considerou como perda para conhecer Cristo. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. O que a gente pode aprender com este texto? No Evangelho de João, no capítulo 12, nós temos também alguns gregos que queriam conhecer Jesus. Versículo 20. João 12, 20. Diz assim: entre os que tinham subido à festa para a adoração, ou para adorar, estavam alguns gregos. Isso tudo aconteceu na mesma semana que eu estou lendo aqui. Jesus passa por Jericó, cura o cego na porta, chega dentro da cidade onde tinha essa árvore, e vê Zaqueu, pousa na casa de Zaqueu. No dia seguinte ele sobe para Jerusalém. Lá dentro de Jerusalém, então, acontecem várias coisas. Ele vai procurar figo numa figueira e não acha. Ele amaldiçoa aquela figueira, a figueira seca. Ele é questionado por fariseus, por sacerdotes, por saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas também tinha um outro partido chamado Herodianos, que eram da cúpula do governo, junto com Herodes. Sabe aquele pessoal assim que são muito amigos do rei? Que dependem dos favores do rei? E que precisam do dinheiro do rei? E que são os dedo duro, os X9, que vão levar tudo para o rei? O que está acontecendo? E aí o rei sustenta eles. Dá bolsa disso, bolsa daquilo, não sei o quê. Eu não sei que bolsa que tinha naquela época. Talvez tinha alguns odres família. Então, alguns gregos também subiram para adorar. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Mas acontece uma coisa interessante aqui. Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele não disse nada. Filipe e André chegam lá: Jesus, tem uns gregos aqui que querem falar contigo. Jesus: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Capítulo 1, verso 11. Mas, verso 12, todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E agora Jesus deixa a igreja e ele volta para o Pai. E agora a igreja, na primeira manifestação do Espírito Santo, eles começam a falar a língua de todos esses povos. É papel da igreja levar o Evangelho a todos os estrangeiros. E essa tarefa que nós temos de falar de Cristo às pessoas, de falar do Evangelho às pessoas, e motivar e ensinar as pessoas a buscar Jesus e conhecer Jesus, é nosso. É nossa tarefa. Foi tarefa que Jesus deixou na mão dos discípulos e que deixou para a igreja. 40 dias depois que ele ressuscitou, ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Vocês não vão estar sozinhos, porque eis que estou convosco todos os dias até o fim. Então hoje, tem muita gente que nem entende quem é Jesus.
Às vezes nós nascemos num lar que ensina sobre Jesus, nós crescemos nesse lar, nós lemos a Bíblia, mas nós ainda não conhecemos Jesus. O apóstolo Paulo, tendo uma experiência de conhecer a palavra de Deus, teve um encontro real com Jesus, ele viveu uma vida dele pregando Jesus às pessoas, mas o anseio, o desejo dele ainda era conhecer Jesus. Por que na igreja não é que nem na escola? Na escola você se matricula, aí você faz lá um ensino fundamental, que agora é 9 anos. Na minha época era 8 anos. Aí você vai para o ensino médio, que na minha época era 2º grau. Você estuda mais 3 anos, depende do curso. Se for magistério, é 4 anos. Era 4 anos. Aí depois você se matricula na faculdade. Aí depende da faculdade, são 4, se são 3, se são 5, 6 anos. Mas no final você faz a formatura. Aí veste uma roupa muito uma beca. Não sei para que é aquilo, mas tudo bem, é para diferenciar dos outros, eu acho. Aí coloca um chapéu quadrado que não serve para nada, tira a foto e vai para casa. Vai com canudos, formado, bacharel. Na igreja a gente não fica formado nunca. Essa que é a realidade. A gente nunca vai ficar formado. Existe um catecumenato permanente. Às vezes a gente vai ser que nem aquele vovozinho que estava à beira da morte. E naquela família havia o costume de colocar uma vela na mão. E todo mundo procurando uma vela, e não tinha vela na casa. E de repente o netinho dele vai lá e busca com uma pazinha um punhado de areia. E pede para o biso abrir a mão. E ele coloca aquele punhado de areia na mão do bisavô. Dali a pouco ele volta com a brasa do fogão e coloca em cima da areia. E aí aquele vovô disse, morrendo e aprendendo. Morrendo e aprendendo. A gente aprende sempre. Ninguém vai se formar na vida cristã. Sabe por quê? Porque aqui é só o vestibular. A universidade é com Deus. O universo é estar junto com Deus. Aqui a gente é só aluno. Você sabe o que significa a palavra discípulo? Aluno. Só aluno. Eu sou um aluno, você é um aluno. Eu sou um discípulo, você é uma discípula ou um discípulo de Jesus. Não é isso que ele mandou a gente fazer? Ide por todo mundo, fazei discípulos, alunos. Bem-vindo à escola. Zaqueu teve a sua vida transformada. Ele conheceu Jesus. E continuou conhecendo Jesus. Paulo teve a sua vida transformada. Por quê? Conheceu Jesus. E o desejo maior dele era continuar a conhecer Jesus. É o Filho de Deus. Vocês acham que Deus pode caber na nossa massa cinzenta de 1,5 kg? Deus é Deus. É muito maior. Se Deus coubesse aqui dentro, nós seríamos o Deus dele. Então a proposta de conhecer a Jesus continua. De sermos discípulos de Jesus continua. Aqueles gregos queriam ver Jesus. E eles puderam. Porque agora os discípulos de Jesus plantaram a igreja a tal ponto que o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Que privilégio. E hoje você pode ser discípula e discípulo
de Jesus. E hoje nós vamos celebrar essa ceia como discípulos de Jesus. Ele disse que nós deveríamos fazer essa celebração até que ele voltasse. Enquanto ele não voltar, vamos continuar fazendo esse memorial até que ele volte. Batizando e celebrando a ceia do Senhor. São duas ordenanças muito simples que ele deixou para nós fazermos. Amém? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Quem é você? Fecha teus olhos e pergunte para si mesmo, quem eu sou? Pensando em Zaqueu, que era um homem bem-sucedido, pensando em Paulo, que era um homem muito conhecedor, muito culto, mas também pensando como os gregos, que ainda nem conheciam, nem tinham visto Jesus. Quem é você? Você já anda há algum tempo com Jesus? Você não conhece Jesus? Nunca teve uma experiência com Jesus? Se Jesus não rejeitou dormir na casa de Zaqueu, tu acha que ele vai rejeitar de fazer parte da sua vida? Depois de ouvir o que você ouviu hoje, que desejo fica no seu coração? Pai, nós te agradecemos pelo exemplo da vida de Zaqueu, deste cego Bartimeu, do apóstolo Paulo e desses homens que foram buscar conhecer Jesus. E nós sabemos que Jesus vai voltar e naquele dia, não é se nós o conhecemos, é se Ele nos conhece. Isso nos ensina, Pai, que esse conhecimento é de mão dupla. Não somente nós conhecemos Jesus, mas Ele também nos conhecer. Assim como na oração é um diálogo, é uma conversa. Que o Senhor nos mostre onde na nossa vida precisa ter alguma mudança, alguma transformação, como aconteceu na vida de Zaqueu, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida dos discípulos que ouviram do Evangelho de Jesus no início da igreja,